Deus depositou em sua vida, amém? Irmãos, vamos para o que interessa também, que é a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa Santa Ceia, mas antes disso, vamos meditar um pouco na palavra. Eu queria te convidar, irmão e irmã, a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24. No versículo, vamos ler do versículo 42 até o 46. Peço para você não conversar, não levantar sem necessidade, para que a gente possa dar primazia à palavra de Deus. Amém? Quero agradecer as pessoas que nos acompanham aí pela internet, pela a transmissão, pessoas que não estão aqui hoje por motivo de trabalho, o Levi que está em casa se recuperando de uma cirurgia, eu acredito plenamente que ele está assistindo. Os meus pais em Pindoretama também estão assistindo. E os demais, fica até o final, deixa Deus falar com o seu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos ler? Mateus capítulo 24, irmão, a partir do versículo 42, a Bíblia diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis ou nem imaginais, não sabeis. Depende da versão que você estiver lendo. E o 45 ele vai dizer: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Pai, eu quero te dar graças pela palavra, pela porção que nós lemos, Senhor. Sabemos que a tua palavra, ela é poderosa para salvar as nossas almas. Sabemos que é a tua palavra que lava, transforma, que faz com que nós não venhamos nos conformar com esse mundo. Pai, é a tua palavra que enche, que nos alimenta, o espírito que foi recriado por ti, Deus. Então nós levamos as nossas mentes cativas à obediência do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, apesar de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmão? Irmão, esse é um texto, um capítulo, quando você lê, se você ler o capítulo todo de Mateus 24, você vai ver que é um capítulo escatológico. O que você fala, um capítulo escatológico, pastor? É um capítulo, esse capítulo, ele vai tratar de coisas dos fins dos tempos, de coisas que estão para acontecer e de promessas que foram ditas lá atrás e que estão acontecendo. Então, especificamente o capítulo 24 de Mateus, ele vai tratar dessas coisas. Mas, irmão, todo o capítulo 24, você vai ver sendo enfatizado a questão de sermos vigilantes. Eu aprendi, irmãos, que quando nós lemos bastante a respeito de alguma coisa, quando aquilo está o tempo todo sendo exposto, sendo repetido, eu vejo como uma coisa importante que a gente precisa estar atento, e vejo que mesmo que pessoas estejam em Cristo ou atento, ainda assim haverá pessoas que vão cair. Por mais instrução, por mais conselho que exista, ainda assim existirão aqueles que mesmo com tantas instruções irão
cair, ceder, não vão estar atentos, vão ser pegos de surpresa. Irmãos, quantos sabem que os crentes, os nascidos de novo, eles não estão aqui para ser pegos de surpresa. Não é surpresa para nós o assunto a respeito da volta de Jesus. Nós já ouvimos falar isso durante muitos anos, sobre a volta de Jesus, está na Bíblia, e nós cremos nisso. Então não é, irmão, um assunto onde eu e você, no dia em que acontecer esse evento, nós não seremos pessoas que, eu não sabia, eu fui pego de surpresa. Não, porque nós fomos ensinados a respeito disso. E nós cremos nisso e nós estamos esperando esse dia. Mas, irmão, existe uma coisa que todos nós precisamos fazer, irmão. É estarmos vigilantes com relação aos sinais que estão diante dos nossos olhos, diante dos noticiários, diante da palavra de Deus. A cada dia que se passa, nós vemos que se aproxima ainda mais esse evento. Existem duas coisas distintas e que às vezes as pessoas confundem, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo o arrebatamento da igreja. São eventos distintos, irmão. Amém? O arrebatamento da igreja, quando acontecer esse evento, o Senhor Jesus Cristo, ele não vai pôr os pés nessa terra. Ele vem arrebatar a igreja, vamos estar com ele, vamos nos encontrar com ele nos ares, vamos estar com ele, diante dele, no céu, e depois voltaremos com ele para reinar. Durante esse tempo haverá um período chamado de tribulação, de grande tribulação, que terá duas fases. E às vezes as pessoas confundem, achando que nós, a igreja, iremos passar no meio dessas provações, dessas dificuldades. Irmão, não faz sentido. O Senhor vir buscar arrebatar a sua igreja depois de um momento de tribulação. Haverá pessoas que no período da grande tribulação, eles ainda terão uma chance de não negar o Senhor Jesus Cristo, de ficar firme com Ele até o final. Mas passarão por momentos difíceis. E eu quero dizer para você, irmão, é possível que nós não precisemos passar por isso. Não é o Senhor Jesus Cristo que vai dizer se você vai ficar na grande tribulação ou se você vai ser arrebatado na primeira leva. Quem define isso, irmão? Somos nós. Segundo algumas linhas teológicas, é Deus que define. É Deus que fez todo o cenário, é Deus que criou a queda, é Deus que escolheu uns e outros não, é Deus que bota uns no inferno e outros no céu. Algumas linhas teológicas pensam assim, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos ficar, irmão, com o que a Bíblia nos ensina. Então há um tempo em que a igreja vai ser arrebatada e eu e você precisamos desejar isso, irmão. Nós precisamos desejar esse arrebatamento, nós precisamos desejar subir com o Senhor. Irmão, nós precisamos estar de forma vigilantes e implacáveis. Nós não precisamos passar, meu irmão, por tribulações, no sentido do fim dos tempos. Você não está escalado para passar pela grande tribulação, como tantas pessoas gostam de dizer. Mas, irmão, infelizmente, crentes passarão. Crentes provarão desse evento. Por quê? Porque não estiveram vigilantes no tocante ao arrebatamento. Estão comigo? Então, esse capítulo, ele vai falar, quando você começa a ler do primeiro versículo 1, ele vai falar, Jesus vai falar sobre a destruição do templo.
Ele vai falar, irmãos, dos sinais do fim dos tempos. Ele vai falar dessa grande tribulação. Ele vai falar da vinda do Filho do Homem. Os discípulos, eles ficam tão perplexos que eles querem, ao invés de se posicionarem, eles querem saber quando vai acontecer. Irmão, quando vai acontecer e a hora que vai acontecer, pouco importa para nós. A certeza que temos no coração é que vai acontecer. E a certeza que eu tenho de que vai acontecer, eu vou alcançar isso. Eu quero isso para a minha vida, eu quero estar com o Senhor. O apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Ele preferiu ficar com os irmãos por causa da necessidade dos irmãos, para influenciar com a unção, com o ensino, com o evangelho. Mas ele disse, olha, mesmo assim é melhor estar com o Senhor. E quem nos leva para estar com o Pai? O Senhor Jesus, irmão. Então isso é algo que nós precisamos desejar dentro de nós. E precisamos, irmão, estar vigilantes quanto à nossa vida, ao nosso estilo de vida, como nós estamos vivendo. Quando a Bíblia fala de vigilância, ele vai dar esse exemplo, olha, que nós lemos aqui no versículo 43, ele diz, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então essa vigilância, essa ilustração que ele usa do ladrão, não é só para a gente expor aqui diante da igreja ou em qualquer outro lugar ensinando. Rapaz, se nós soubéssemos quando o ladrão vinha, nós íamos ficar vigiando. Não é só para isso, irmão. Nós temos que estar vigiando como se ele viesse todo dia. Ele não veio hoje, mas é possível que venha amanhã, eu estou vigiando. Ele não veio hoje, mas é possível que venha amanhã, eu estou vigiando. Não haverá, irmão, espaço para nós ficarmos negligenciando. Não deve haver em nós, irmão, espaço para ficarmos acomodados com as coisas desse mundo. Irmão, as coisas desse mundo têm atraído mais os crentes do que as pessoas que já estão lá. É impressionante. E com isso, irmão, eu não estou dizendo que eu não estou sujeito a nada, não. Eu sou tão sujeito quanto vocês. A qualquer coisa. Não existe supercrente. O pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre, eles não têm uma isenção. Não, irmão, todo mundo está sujeito, todo mundo está exposto às coisas. Nós não somos desse mundo, mas estamos habitando nele ainda. Mas o que nos faz permanecer de pé? O que nos faz perseverar? A fé na palavra. Crendo nas Escrituras, crendo no que ela diz para nós, crendo nessa esperança de que Jesus em breve voltará e nos encontraremos com Ele nos ares, voltaremos, reinaremos com Ele. Vamos ser galardoados no tribunal de Cristo. As obras daquilo que você faz depois que você é salvo, resulta nisso, em recompensa, em galardão. As obras não salvam, mas é fruto de nós que já estamos salvos. As obras são fruto de pessoas que foram salvas. Fazer o bem, ajudar a viúva, as órfãos, pregar o evangelho, ajudar os pobres, curar os enfermos, expulsar os demônios, abençoar a vida das pessoas. Tem lá, irmão, você está só depositando. Quando você estiver diante do Senhor, você vai ser recompensado por isso. Nada do que você faz, irmão, está passando desapercebido à vista de Deus. Estão comigo? Então nós precisamos estar vigilante. E essa vigilância fala do nosso estilo de vida, de como nós estamos vivendo nesse tempo aqui nessa terra, irmão. Nós não podemos negociar os nossos princípios, os nossos valores. Eu sei, irmão, o mundo tem entrado com as quatro pernas, querendo bombardear a igreja, mas a Bíblia diz que não é o mundo que vai avançar, não é o mundo que vai prevalecer. É a igreja do Senhor que avança
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então não é, irmão, nós não temos razões, motivos para recuar ou para nos intimidarmos diante dessas coisas do mundo. Nós não podemos negociar os valores e os princípios da palavra de Deus. Eu anotei algumas coisas aqui, eu anoto, mas porque é tanta coisa que se eu não anotar eu perdo. Nos nossos dias atuais, irmão, temos visto muito disso acontecendo no meio dos crentes. Não é nem no meio do ímpio, é no meio dos crentes. As pessoas estão invertendo os valores, irmão. Estão sendo seduzidos, atraídos de uma forma sutil, que não estão conseguindo perceber a sutileza do inimigo das nossas almas. E tudo está ficando comum demais. Estão tentando inserir em nós que tudo é aceitável, tudo pode. Está escrito, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E não é assim, irmão. Não tem sido assim. Pessoas têm trocado os princípios e valores da palavra por sugestões e opiniões. Pessoas, irmãos, têm desprezado o evangelho e mergulhado nas ideologias mundanas. Os crentes, irmão, quando eu falo os crentes, se você não se identifica com isso, eu não estou falando com você. Amém? Eu não estou direcionando para ninguém, é uma palavra específica para um irmão X ou Y, não é isso. Mas eu não tenho como desassociar os crentes, o evangélico, o gospel. Então, os crentes, muitos dos crentes, não são todos, não estou generalizando, não estou colocando todo mundo no mesmo balaio. Você entende o que eu estou querendo dizer. Então, os crentes, eles têm ignorado, irmão, os cultos e valorizado os shows. Porque muitas vezes no show vai uma grande estrela do gospel. E ele vai cantar louvores. Fruto de lábios que confessam o seu nome. E às vezes, irmão, não é o fato de ser um músico cristão, gospel, não é falando mal dessas pessoas, mas, irmão, você precisa valorizar princípios. Você precisa considerar princípios. Um show gospel nunca vai ser mais importante do que você estar sentado numa cadeira como essa, ouvindo uma palavra da parte de Deus. Nunca vai ser. Pode ser o cantor mais famoso do gospel, mas ele não está acima, meu irmão, da pregação da palavra. Seja numa igreja grande, numa igreja pequena, com 1 milhão de pessoas e com 10 pessoas. A palavra, ela tem que ser primazia. Essas pessoas fazem shows e eventos e fazem canções por causa dessa palavra. Pelo menos eu penso que eles tiram inspiração da palavra. Mas não nasceram neles. O que eles fazem é por causa dessa palavra. Então, as pessoas têm feito isso, trocado os cultos por shows gospel. Muitos crentes, irmão, têm ignorado o estudo da palavra e têm valorizado mais os livros de autoajuda. Quando, na verdade, a nossa ajuda é a ajuda que vem do alto, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitas coisas ao nosso redor que podem nos ajudar na nossa vida natural e está tudo certo, é lícito. Mas, irmão, ninguém vai me convencer de que a palavra de Deus, ela é um remédio infalível para qualquer coisa na minha vida. Por mais que tenha ajuda da medicina, por mais que tenha ajuda dos profissionais, de qualquer que seja a área, mas, irmão, nenhum dessas coisas estão acima da palavra de Deus, quando eu a considero de fato. Agora, se ela é só um livro para, nos momentos das aflições,
Mas se eu considerar ela como um padrão de vida, um manual de vida, nós vamos aceitar as sugestões, as opiniões. Mas as sugestões, irmãos, as opiniões, elas não podem estar acima do que a palavra diz, não. Tem gente fazendo isso. Tem gente que está dando mais crédito às sugestões, às opiniões do que à palavra. Não, porque fulano disse. Não, porque Beltrano disse que é assim. Aí eu pego o que o Beltrano e o fulano diz, vou comparar com a palavra, não está em linha. Não ganha da palavra. Então a gente precisa ter cuidado com isso, irmão. Isso tem que ser vacina para nós, para a gente não cairmos nas sutilezas do inimigo das nossas almas. Irmão, o diabo, ele não vem se expondo como diabo. Não pense que você vai identificar o diabo como as pessoas o descrevem. O bicho de chifre, com tridente, com rabo. Seria fácil, se ele viesse assim, você negá-lo. Mas ele usa de sutileza, de palavra. Não foi assim com Jesus? Foi ou não foi? E ele não usou, não foi sugestões e opiniões, não. Ele usou palavra. Ele usou a palavra. Então ele vem, quando ele vem tentar seduzir as pessoas, ele vem com coisas que parece ser bom. Parece que vai ajudar. Mas depois que você cede, irmão, aí você vai ver no buraco que você está entrando. Irmão, e quando a gente entra no buraco, para entrar é fácil, mas para sair tem dificuldade. Se você não tiver uma escada, se você não tiver uma corda, se você não tiver uma pessoa para te ajudar, é difícil, irmão. E nós precisamos estar atentos, vigilantes. Não precisamos estar preocupados quanto ao dia e a hora, mas vigilantes, porque se aproxima, está próximo. Nós não podemos perder aquilo que foi conquistado na cruz e que nós estamos mantendo até hoje. Ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então há um esforço que é nosso. Há uma coisa que é nós que temos que fazer. Nos mantermos plenos na nossa salvação. Estão comigo? Aleluia. Os crentes, irmão, têm... Esse aqui é forte. Os crentes, irmão, têm ignorado o cuidado e os conselhos do pastor e têm valorizado os ensinamentos coach. Esse é o pior, irmão. Nada contra os coaches, nada contra o que eles realizam. Meu irmão, mas coach nunca vai substituir um pastor, irmão. Coach não tem uma vocação, coach não tem um chamado, o coach não tem, irmão, a unção do Espírito. Ele tem uma habilidade, uma técnica, mas ele não tem unção, ele não tem, meu irmão, ele não carrega aquilo que é de Deus. Não deixa com que essas coisas, irmão, venham te impressionar, pelo amor de Deus. Você não precisa, é bonito, aplaudimos, admiramos, mas, meu irmão, não troca as coisas de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus, por coisas artificiais. Porque vai chegar um momento em que essas coisas, elas são limitadas, irmão. E vai chegar um momento em que você não vai ter mais o que utilizar. Porque chegou o limite deles. Mas a palavra se renova todas as manhãs. Mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã, irmão. Não ignora o teu pastor, não ignora, irmão, a palavra de Deus, não ignora a unção, não ignora essas coisas. Porque são essas pessoas, são essas unções que vai estar te nutrindo, que vai estar te lembrando de que você precisa estar vigiando o tempo todo. O coach só vai te ensinar a você ser um sucesso em alguma área da sua vida. Mas, irmão, é emocional, meu irmão. A palavra, Romanos capítulo 12, diz que ela é suficiente para renovar nossas almas.
Ela é suficiente para renovar as nossas almas. Então não tem livro melhor para renovar a ação da mente, para curar a sua alma do que a palavra de Deus, irmão. Você precisa estar vigilante quanto a isso. A vigilância, ela é uma preparação para o retorno de Cristo, que instiga a reflexão sobre como vivemos as nossas vidas. A exortação é a perseverança em tempos difíceis. Encoraja a confiança em Deus, mesmo em circunstâncias adversas. Além disso, irmão, a mensagem sobre a propagação do Evangelho nos inspira a compartilhar a esperança em Cristo com os outros. O texto que nós lemos. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Depois é a lição de casa. Você vai ler esse capítulo todo e você vai anotar quantas vezes tem a palavra vigilantes, vigiai, ou pelo menos esteja tentando mostrar para nós que você precisa ter essa atitude, essa ação de vigilância. Meu irmão, se vigilância não fosse tão importante, Jesus não falaria. Se vigilância não fosse tão importante, não se repetiria tantas vezes em um capítulo só. E se vigilância não fosse importante, pessoas não cairiam. Não eram pegas de surpresa. Então, infelizmente, irmão, isso não é uma coisa que eu estou criando. Infelizmente, pessoas crentes vão ser pegas ou pegues? Pegas? Me ajude aí, os professores de português. Tudo bem, aí, outro professor ali. De surpresa. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade, irmão, de Jesus Cristo que nós venhamos ser pegos de surpresa. Muito pelo contrário. O desejo dele é que nós venhamos estar atenados o tempo todo. Ligados o tempo todo. Esperto com as astúcias, com as ofertas, com os convites. Com as malícias. Com o politicamente correto. Com as ideologias. Se nós meditarmos na palavra, se nós atentarmos para o que a palavra diz, irmão, nós não seremos pessoas pegas de surpresa. Porque não é novidade para nós. Não é algo novo para nós. Nós já estamos lendo sobre isso há muito tempo, então é só uma questão de posicionamento mesmo, de ficar firme, de estar atento às profecias, às visões, às revelações. Ser nutrido, irmão, com a palavra de Deus. Nós não vamos ser pessoas inocentes diante de Deus. Mas, irmão, eu não sei você. Eu quero. Quando a igreja for arrebatada, eu quero estar dentro desse pacote. Eu não quero, irmão, por mais que eu tenha uma chance, depois de tudo isso, ter que passar pelo monte de dificuldade, de tribulação, para estar com o Senhor quando eu tive todas as oportunidades da vida. Nós já estamos passando coisas difíceis agora para não passar lá na frente. Nós estamos passando muitas vezes coisas difíceis agora para não passar lá na frente, para não precisar passar lá na frente. Então não queira, irmão, estar fora desse dia. Valorize a palavra de Deus.
Valorize o seu tempo de oração. Valorize o seu tempo de comunhão com Deus. Valorize, meu irmão, a sua igreja. Valorize a unidade. Valorize esse ambiente. Valorize a unção de Deus. Porque isso são vacinas, são proteção para você mesmo. Não é para Deus, não é para o Espírito Santo. Eles não precisam. Quem precisa somos nós. Somos nós que precisamos de estarmos protegidos, blindados, alma blindada contra essas coisas que estão o tempo todo sendo oferecidas nas mídias, na TV, nos jornais. Nas mídias, irmão, é mais cruel, porque quando você olha uma coisa, é impressionante. Quando você olha uma coisa na mídia, você pode, às vezes, você nem quer ver, irmão. Mas você tá. Quem vê aqueles reels, aqueles vídeos curtos, aqueles cortes, né? Você passa um aqui que não é do teu interesse. Se você gosta de academia, você está vendo coisa lá de academia, os exercícios. Se você gosta de ver as coisas da palavra, você bota. Quanto mais aquele conteúdo você vê, mais ele vai te oferecer. Mas às vezes, mesmo que você não queira, às vezes quando você passa um reels, aparece é isso que eu chamo de astúcia, de malícia. Ele propôs, mesmo que você não tenha interesse naquele conteúdo, ele te propôs. Vai que tu quer, porque ainda não apareceu. Se você passar um pouco mais de 5 segundos, já vem coisas relacionadas àquilo para ti. O que é isso? A malícia, irmão. O diabo sabe como trabalhar. O diabo sabe como alcançar também a mente das pessoas. Ele sabe que é nesse campo onde ele vai conseguir trabalhar. Porque o teu espírito já está alcançado. Mas a tua alma, por causa desse processo de salvação diária, ela pode ser atingida. E é exatamente a ideia do diabo. Vai que dá certo. Vai que eu encontro uma brecha. Vai que ele abre as portas. É na alma, é na mente. É nas emoções. As sugestões e as opiniões do diabo vai na sua alma. Não tenha dúvida disso, irmão. É por isso que tem essa guerra, essa militância. Alma e espírito, porque o espírito sempre se inclina para fazer a vontade de Deus. Mas a alma, por não ter ainda uma salvação plena, ela está vulnerável. Mas essa vulnerabilidade, ela pode ser o quê, irmão? Essa vulnerabilidade, ela pode ser, não digamos assim, ela não pode avançar na vulnerabilidade, por causa de quê? Da palavra. A palavra não deixa você ceder. Além do que? Mas se você não protege a sua alma, com a palavra, com a leitura, com a oração, com a meditação, essa vulnerabilidade, ela fica maior. Você se torna um alvo fácil. E é nessa facilidade, irmão, que nós perdemos a nossa vigilância. Começa as coisas a ser tudo comum demais, tudo normal demais. Aí essa sutileza você não percebe. Daqui a pouco você está falando com outro. Deixa de besteira, macho. Deixa de frescura. Começa a mudar até a forma de falar. Né? A linguagem começa a ficar também vulgar. Porque começou a se tornar tudo comum demais. Daqui a pouco você está dizendo, você mesmo que é o crente, está dizendo que os crentes são tudo fresco. Não, irmão, nós temos que defender a nossa fé. Nós precisamos defender a nossa fé, ainda que pessoas estejam fazendo coisas erradas. Ainda que pessoas estejam vacilando, ainda que pessoas estejam cedendo, mas mesmo assim, irmão, não é porque a gente está vendo essas pessoas fazerem isso que a gente agora vai se omitir, se esconder e não vai defender a fé. Não, irmão. Vamos defender a fé, vamos defender a nossa identidade, vamos defender o que nós somos. Não importa se as pessoas estão fazendo errado, você tem que olhar e dizer, ele pode fazer,
eu não vou fazer, eu não devo fazer, eu não me dou o direito de fazer. E aí você vai ser mais um na estatística, não para o escândalo, mas para a mudança. Porque a estatística está por dois lados, irmão. Você pode ser mais um para escandalizar, mas você pode ser mais um para fazer a diferença. Quem decide sou eu, quem decide é você. Quantas oportunidades eu já tive de ceder, de lançar tudo fora? Mas aí quando a palavra te convence, irmão, você assim, não vou cair nessa. Aí você se lembra de onde Deus te tirou? Eu sei de onde Ele me tirou. Eu não posso, irmão, eu não posso trair o Senhor Jesus Cristo nisso. Quando nós fazemos isso, nós estamos traindo. É porque a gente só tem a ideia de adultério quando envolve uma mulher e um homem. Mas adultério é traição. E traição, ela é em todas as esferas. Eu posso trair a sua amizade, você pode trair a minha amizade. Você pode trair a confiança que eu lhe dou. Isso é adultério, está adulterando, está falsificando aquilo que era original. Nós não podemos fazer isso, irmão. Nós somos da fé. Nós somos um povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós somos. Você não se considera sacerdócio real? Você não se considera povo santo? Você não se considera rei, sacerdote? Então você não pode, irmão, trair isso. Você não pode negociar isso por qualquer coisa, por um prato de lentilhas. Jesus sacia a fome de quem tiver com fome. Jesus sacia a sede de quem tiver com sede. Mas uma vez que Ele sacia a sua fome, uma vez que Ele sacia a tua sede, isso vai ser uma coisa, vai ser mantido natural. Porque Ele diz que aquele que beber da água que Ele der jamais tornará a ter sede. Então nós vamos beber dessa água porque precisamos da água. Mas nós não estamos desesperados. Não, meu, todo dia Ele sacia a minha sede. Cada vez que eu me levanto pela manhã, que eu sento na cama, ou dobro o meu joelho na rede, seja lá onde eu estiver, não precisa você ser eloquente demais não, irmão. Você não precisa passar uma hora orando ali não. Só em você sentar e você, naquele momento, refletir: Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque eu consegui me levantar hoje. Muito obrigado, porque esse dia eu dedico ao Senhor. E pode vir o que vier, irmão. Porque você já decidiu no seu coração dedicar a Ele. E o fato de você dedicar a Ele não quer dizer que coisas vão se levantar para fazer com que você não cumpra aquilo que você disse. Vai, irmão. Mas você precisa ficar firme na sua confissão. Eu decidi honrar o Senhor hoje. Eu decidi dedicar o meu dia para Ele hoje. Pode vir a tribulação no meu trabalho, pode o meu patrão se levantar, o meu gestor se levantar contra mim, pode ele botar lá dobrado o meu trabalho, mas eu vou dizer, eu decidi hoje honrar o Senhor. Eu decidi no meu coração e não vou negociar isso, irmão. E se você, porventura, irmão, por um momento você vacilar, não tenha demora. Diga: Senhor, eu confessei de manhã que eu ia te honrar o dia todo. Eu vacilei, Pai, mas eu estou aqui de novo pedindo perdão. Eu vou continuar, porque eu não quero perder o que o Senhor me deu. Meu irmão, não tem mar de rosa para nós, não tem facilidade para nós não, Anderson. Mas tem uma palavra, irmão, tem uma unção, tem um Espírito que nos sustenta todos os dias. Tem dia, irmão, que a gente não quer nem levantar. Mas quando você se lembra do que Jesus fez, aí você começa a se levantar por dentro também. Não é justo, Senhor, que eu fique aqui como um covarde quando o Senhor morreu por mim. Eu decido me levantar por dentro.
Vou enfrentar as dificuldades, vou enfrentar as circunstâncias que se levantam. Todo dia, irmão, é um leão que a gente precisa matar. Todo dia, irmão, é um gigante que a gente precisa derrubar. E nós só fazemos isso por quê? Por causa da palavra, da unção e do Espírito. Então é possível andarmos em vigilância, Francisco. É possível nós percebermos as coisas quando se levantam, tentando atingir as nossas vidas, mas ainda assim eu posso dizer, eu estou em plena vigilância. Eu estou vigilante inabalavelmente, implacavelmente. Nada vai me atingir, nenhuma seta maligna, nenhuma opinião, nenhuma sugestão, nada que vier do inferno vai alcançar a minha alma, porque eu decidi não me conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da minha mente. Aleluia. Você vai começar a mudar a sua vida, meu irmão, não é a vida dos outros não. É a sua vida que tem que mudar. É você que não tem que se conformar. É você que tem que transformar. Para que você não venha perder aquilo que foi conquistado com tão grande preço. Com um preço que ninguém pode pagar. Que foi o sangue de Jesus. Daqui a pouco nós estaremos ceando, fazendo esse memorial, trazendo à memória aquilo que Ele fez por nós, aquele sangue que foi derramado, aquele corpo que foi pisoteado, que foi açoitado, que foi cuspido, que foi partido, que levou sobre si as nossas doenças e as nossas dores. Aleluia. E o que é isso? É aquilo que nos dá esperança. Eu não posso, irmão, desvalorizar, negociar tão grande salvação. Não posso, eu não posso. Eu não posso trair Jesus por uma promoção. Não posso trair Jesus por uma promoção. Eu não posso trair Jesus por um dinheiro sujo. Por propinas. Eu não posso, irmão, trair Jesus com convite à mentira. Não posso, irmão. São coisas, são simples, são detalhes, mas são detalhes que podem estragar a nossa vida. São detalhes que podem estragar o nosso relacionamento com o Senhor. Eu não posso trair Jesus. Judas traiu Jesus por algumas moedas. Não é porque ele tinha dúvida de quem era Jesus. Foi porque ele foi subestimado pelo que Jesus fez. Porque ele tinha um coração em Mamon. Porque ele gostava de dinheiro. Ele cuidava do dinheiro. Ele se familiarizou com o dinheiro, só não cuidou do coração. E mesmo ele traindo Jesus, antes mesmo de declarar, Jesus deixou ele de boa. Jesus não disse, Judas, está na hora de parar. Nem sempre, irmão, você vai ouvir de Deus, está na hora de parar. Porque a decisão de parar é minha. A decisão de parar é minha. Às vezes a gente está fazendo coisas que parece que Deus não está vendo, parece que Deus não deu atenção para você porque Ele está preocupado com as outras pessoas. Mas na verdade, quando não chega essa informação da parte de Deus para você, é porque Ele está te dando uma chance, irmão. De você mudar a rota, de você ajustar o coração. Foi o que aconteceu com ele, Judas. Ele não quis ajustar o coração. Ele estava tão apegado que... Ele era tão apegado ao dinheiro que ele vendeu por dinheiro. E no final das contas não pôde nem usufruir do dinheiro, porque o dinheiro era maldito. Não tudo que está fora do Senhor é maldição, irmão. Nós não podemos ficar nisso porque ele já se fez maldito no nosso lugar. Nós não podemos nos apegar com aquilo que é maldito. Porque isso são coisas que vai
ferir no relacionamento e vai ferir a nossa vigilância. Estão comigo, irmãos? E nós não podemos negociar, diga assim, eu não posso negociar princípios e valores, principalmente da palavra de Deus. Você precisa ser encontrado fazendo coisas, mas para o Senhor. Você precisa ser encontrado pelo Senhor fazendo coisas para Ele. Envolvido nas coisas dEle. É assim que o texto continua dizendo. Ele vai dizer, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O quê? Vigilante. Quem for achado vigilante, quem for achado em vigilância, vai ser bem-aventurado. Aí ele continua dizendo, em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, o que ele está querendo? Ele está fazendo uma parábola ilustrando a respeito do dia do Senhor. Então, pode ser, irmão, que por fazer já tanto tempo que você ouve, em breve Jesus voltará, em breve Jesus voltará. Você pode, se você não estiver guardando o coração, se você não estiver vigilante por dentro, o que é que você vai fazer? Você vai se acomodar com esse em breve voltará. Ah, em breve voltará, vou só dar uma curtidazinha aqui, em breve ele voltará, dá tempo. Esse é o detalhe, esse dá tempo é que é o detalhe. Porque pode ser que não dê tempo, irmão. Pode ser que não dê tempo. E pode ser, irmão, que esse dia do Senhor para você nem seja no dia do arrebatamento. Pode ser que esse seu encontro com o Senhor não seja no dia do arrebatamento. Pode ser antes. E como é que você está, irmão? Por isso você precisa estar vigilante. Para encerrar, para a gente ir para a ceia. Uma vez eu evangelizando um rapaz, ele era afastado. Estou falando baseado nesse contexto. De que não sabemos o dia. Nem do arrebatamento, nem se pode ser antes, ou se pode ser depois. Aí evangelizando uma pessoa afastada, ele era um sábado, ele estava bebendo, e nós fomos evangelizá-lo e ele começou a dizer não, que não queria, porque ele queria aproveitar aquela noite. Ele estava curtindo com os amigos, ele estava bebendo e tal. E estava aquele momento dele natural de ser. E eu disse, cara, volta pro Senhor, cara. Deixa eu fazer uma oração por você. Ele, não, Rodrigo, hoje não e tal, e não sei o que e tal. Eu vamos amanhã para a igreja e tudo mais. E ele não... Ele estava afim mesmo, era de curtir, só jovens. Eu sei que eles decidiram sair nesse carro. Tinha mais pessoas do que o normal dentro do carro. O carro é 5 pessoas, acho que tinha umas 8 ou 7 pessoas no carro. E eles foram curtir, todos jovens. E na madrugada já, todos embriagados, todos felizes da vida. Porque a gente tem que curtir a vida, que a vida é curta, né? Assim que a gente ouve, ou ouvia pelo menos, eu ouvia isso. Cara, tem que aproveitar, curtir a vida é curta e tal, tá jovem e tal, perder tempo com isso, com aquilo. Era isso que eu ouvia. Então era isso que eles pensavam. Só, irmão, que por não ter atentado para aquelas palavras que estavam sendo levadas para ele, da parte de Deus, por meio das nossas vidas, ele acabou sendo ceifado. Não só ele, mas como todos os que estavam dentro do carro. Eles tiveram uma batida tão violenta que corpos foram lançados fora do carro. Corpos inteiros, e uma das jovens que estava, o corpo foi pela metade, porque enganchou naquele vidro da frente do carro. E foi uma notícia local, assim, os jornais daqui todos passavam. E eu ficava olhando aquele noticiário, irmão, e lembrando das palavras do sábado à noite. Eu ficava olhando, Glaucio, para aqueles
para aquelas notícias, me lembrando do que a gente estava falando com ele na noite anterior. Eu disse, rapaz, se esse cara tivesse ouvido, pelo menos ele tivesse ido para casa, a história hoje seria outra. Talvez um livramento, talvez não, certamente o que Deus queria ali naquela noite, talvez fosse nem que ele tivesse, porque ele estava embriagado, ele não ia ter consciência do que estava fazendo, mas ele ia ser poupado, ele ia ser levado para casa. Se ele tivesse atentado para um conselho que vem daqui, irmão, um conselho que vem daqui, a vida dele tinha sido poupada. Então nós não sabemos o dia, nem a hora, mas sabemos que em breve ele virá. E não importa, irmão, se é agora, no momento dessa ministração, ou no final dela, ou no momento da ceia, ou quando estivermos indo para a nossa casa, não importa. O que importa é que o meu coração está firme por dentro, o meu coração está convicto por dentro, eu estou vigilante antes por dentro, meu irmão. Não importa como estão as coisas aqui por fora, mas eu me apeguei com essa palavra, Rafa, de tal forma que ninguém vai me fazer voltar atrás. E se eu tiver, irmão, a percepção, a convicção de que coisas estão sendo minadas, como ele disse aqui, se considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a casa. Irmão, hoje você é casa. Casa do papai. Casa do Espírito Santo. Se andarmos vigilantes, ela não vai ser minada. Ela pode ser até monitorada, mas não será minada. Porque nada me impede de ser monitorado. Mas minar, só se eu deixar. Só se tirar a minha vida. Só por cima do meu cadáver. Mas do contrário, meu irmão, eu preciso estar assim por dentro. Se você achar, meu irmão, que não tem coisas na minha vida em que sou tentado, você está equivocado, porque em várias áreas da minha vida, sou tentado em várias áreas da minha vida. Não há problema nenhum nisso. Há problema quando cede. Há problema quando eu facilito. Mas quando eu percebo, Francisco, eu volto para cá. Não vou deixar minar a minha casa. Não vou deixar minar a minha salvação. Não vou deixar minar a minha vida. Porque o que ele fez foi precioso demais, irmão. Para você desperdiçar ou perder assim, tão facilmente. Amém? Então você precisa ser vigilante. Eu sou um vigilante implacável. Você foi abençoado? Amém. Eu não sei. É possível que sim. Mas tem alguém aqui essa noite que está aqui ouvindo essa palavra e que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Você ainda não se rendeu a Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor. Se você tiver aqui essa